Pense em adentrar uma floresta densa, primitiva, o ar carregado de umidade, a copa das árvores se erguendo como uma imponente catedral verde e, de repente, uma sombra cruza o céu sobre você. Mas não se trata de um pássaro, é uma libélula, uma do tamanho de uma águia dos dias de hoje. O que você faria se insetos, com as dimensões de cachorros ou até de carros compactos, estivessem rastejando, voando e caçando por toda parte ao seu redor? Você correria? Se esconderia? Ou tentaria sobreviver num mundo onde você é a criatura pequena e indefesa? Muito antes dos seres humanos, muito antes mesmo dos dinossauros reinarem sobre a Terra, este planeta pertencia a eles. Insetos gigantescos que fariam sua pele arrepiar só de imaginá-los. Alguns possuíam asas com mais de 60 centímetros de envergadura. Outros deslizavam como serpentes, porém com dezenas de patas e uma blindagem corporal. E aqui reside o detalhe mais apavorante. Eles não apenas existiam, eles prosperavam. Se você curte mistérios bizarros como este, aproveite e inscreva-se no canal. Nós vasculhamos as histórias mais insanas que a ciência e a história esqueceram de te contar. Há cerca de 300 milhões de anos, a Terra era irreconhecível. Os continentes estavam agrupados num supercontinente chamado Pangeia, e o clima era quente, pantanoso e com uma atmosfera densa em oxigênio. Árvores colossais dominavam a paisagem, estendendo-se a mais de 30 metros de altura. Contudo, o que verdadeiramente tornava este período assustador não era a flora, era a fauna. Esta foi a Era Carbonífera, um tempo anterior aos dinossauros, quando os insetos imperavam soberanos. Fósseis nos revelam um mundo onde libélulas do tamanho de gaivotas, milípedes mais compridos que um homem adulto e escorpiões com as dimensões de gatos domésticos não eram anomalias, eram comuns. Veja a meganeura, por exemplo. Esta libélula gigante ostentava uma envergadura de quase 70 centímetros. Ela reinava nos céus como uma ave de rapina, caçando outros insetos com precisão aterradora. Havia também a artropleura, uma criatura que parecia uma centopeia descomunal, com mais de 2 metros de comprimento e blindada como um tanque de guerra. Ela rastejava pela vegetação rasteira como um pesadelo silencioso. Mas por que essas criaturas eram tão gigantescas? O segredo está no ar que respiravam. A atmosfera da Terra, naquela época, continha níveis de oxigênio muito superiores aos atuais. Algumas estimativas sugerem até 35%, em comparação com os nossos 21% de hoje. Essa abundância de oxigênio permitiu que essas criaturas crescessem muito mais do que qualquer coisa que vemos atualmente, pois seus sistemas respiratórios eram imensamente mais eficientes naquele ambiente. Sem grandes vertebrados para desafiá-los, os insetos não possuíam predadores naturais. Eles estavam no topo da cadeia alimentar. Os caçadores supremos, os senhores do mundo primevo. Nesses pântanos ancestrais, as regras eram outras. Cada folha, farfalhando, poderia esconder um predador maior que sua cabeça. Cada passo à frente poderia despertar uma centopeia gigante de debaixo das raízes. E os céus? Não eram um refúgio seguro. Ali também os gigantes dominavam. Isso não era ficção científica. Isso era a Terra, e pertencia a eles. É fácil subestimar os insetos, considerando-os coadjuvantes na história da vida. Mas durante o período carbonífero, eles não eram apenas parte do ecossistema. Eles eram o ecossistema. A ascensão dos gigantes. Vamos decifrar por que esses insetos atingiram proporções tão inimagináveis. Primeiro, temos o fator oxigênio. Insetos não respiram por pulmões como os mamíferos. Eles dependem de um sistema de tubos minúsculos chamados traqueias, que levam o oxigênio diretamente aos seus tecidos. Este sistema funciona bem para criaturas pequenas, mas para as maiores torna-se ineficiente.
a menos que haja mais oxigênio no ar. Com níveis de oxigênio quase o dobro do que temos hoje, até o sistema traqueal dos insetos ficou superpotente. Eles podiam crescer sem limites. A evolução agarrou essa oportunidade. Mas a outra reviravolta, a ausência de competição. Os vertebrados ainda não haviam evoluído para dominar a Terra. Anfíbios existiam, mas eram lentos e majoritariamente aquáticos. Os répteis estavam apenas começando a surgir. Assim, os insetos preencheram todos os nichos ecológicos. Eram necrófagos, predadores e até herbívoros do tamanho de lobos na escala atual. Monstros sob nossos pés. Vamos falar novamente da Arthropleura, a centopeia tanque. Esta criatura podia atingir até 2,6 metros de comprimento. Imagine isso rastejando debaixo da sua cama. Fósseis indicam que ela possuía segmentos fortes e blindados e provavelmente se alimentava de matéria vegetal em decomposição. Não era agressiva, mas seu tamanho por si só era suficiente para mantê-la segura. Depois, havia os escorpiões, não do tipo que você esmaga com o sapato. O Pulmonoscorpius kirktonensis, por exemplo, podia alcançar 70 centímetros, maior que um gato doméstico e peçonhento. E a Meganeura. Cientistas acreditam que ela caçava outros insetos e talvez até pequenos anfíbios. Seus olhos eram imensos, compostos e apavorantes. Ela não apenas voava, ela patrulhava os céus. Isso não eram exageros. São fatos, esculpidos em rocha, desenterrados de antigos leitos rochosos e pântanos. E se eles ainda estivessem aqui? Agora, vamos brincar com um pensamento aterrador. E se os níveis de oxigênio da Terra disparassem novamente, esses gigantes poderiam retornar? Cientistas climáticos de fato estudaram isso. Um aumento súbito na vida vegetal, seguido por uma queda no dióxido de carbono e um aumento no oxigênio, poderia teoricamente recriar as condições do Carbonífero. Teoricamente, em laboratório, insetos modernos demonstraram que podem crescer mais quando expostos a mais oxigênio. Isso inclui baratas, besouros e até libélulas. Então, sim, é possível. Agora combine isso com os medos atuais. Existem dezenas de teorias da conspiração e relatos de testemunhas oculares de regiões remotas, nas profundezas da Amazônia, por exemplo, onde pessoas afirmam ter visto criaturas semelhantes a libélulas com envergaduras de mais de 1 metro. Nenhuma evidência, claro, mas ninguém quer se aventurar a procurar também. Será apenas folclore, alucinações ou algo mais? Cientistas podem menosprezar essas histórias, mas a história nos diz que a Terra já sustentou tal vida e poderia sustentar novamente. A natureza tem o hábito de se repetir, especialmente quando pressionada. A propósito, se este tipo de história te prende da mesma forma que nos prende, deixe um like no vídeo e comente abaixo. Qual desses monstros pré-históricos te deu mais arrepios até agora? Então, o que aconteceu? Se a Terra era um paraíso tão grande para essas criaturas imensas, por que não as vemos mais? A resposta está escrita no próprio ar que nos rodeia. No final do período carbonífero, algo mudou. Erupções vulcânicas maciças, o surgimento de florestas densas que capturaram mais dióxido de carbono e um resfriamento geral do planeta fizeram os níveis de oxigênio despencarem. A atmosfera caiu de cerca de 35% de oxigênio para perto de 21%, níveis com os quais estamos familiarizados hoje. E para os insetos gigantes, isso foi catastrófico. Seus corpos enormes, antes energizados por um ambiente rico em oxigênio, tornaram-se um fardo. Eles não conseguiam obter ar suficiente para sobreviver. Os exoesqueletos que antes serviam como armadura se transformaram em prisões. Um por um, eles foram extintos ou encolheram drasticamente de tamanho. Mas essa não foi a única ameaça. Mais ou menos na mesma época, os vertebrados, particularmente os répteis, começaram a evoluir rapidamente.
Desenvolveram pulmões mais fortes, sistemas circulatórios mais eficientes e maior mobilidade. À medida que os níveis de oxigênio caíam, essas criaturas prosperavam, enquanto os insetos gigantes sufocavam e desapareciam. O equilíbrio de poder na Terra havia mudado para sempre. A era dos insetos chegara ao fim. E em seu lugar, novos soberanos ascenderam, criaturas com ossos, cérebros e, eventualmente, a capacidade de dominar não apenas ecossistemas, mas o planeta inteiro. Mas aqui está a parte sinistra. A queda dos insetos gigantes não foi causada por um asteroide ou uma invasão alienígena. Foi o próprio ar se voltando contra eles. Uma mudança sutil e invisível na composição da atmosfera foi suficiente para varrer uma classe inteira de superpredadores. Agora imagine, e se nossa atmosfera mudasse novamente? E se os insetos de hoje, aquelas minúsculas criaturas que esmagamos sem pensar, de repente recebessem as condições para crescer sem limites? Perceberíamos antes que fosse tarde demais? Muitas vezes, pensamos na dominação humana como algo garantido, mas a Terra teve muitos soberanos, e nós somos apenas os mais recentes. Eles vieram muito antes de nós. Dominaram sem cidades, sem ferramentas, sem fogo, apenas instinto e oxigênio. Por milhões de anos, insetos gigantes foram as formas de vida supremas na Terra, e então desapareceram. Mas não por causa de guerras, nem por causa de predadores, porque o planeta simplesmente mudou de ideia. É humilhante, não é? Nós nos vemos como o auge da evolução, mas a história da Terra está repleta de reis esquecidos, criaturas que um dia dominaram tudo e foram apagadas por forças muito além de seu controle. E se essas forças retornarem? E se, enterrado nas profundezas de selvas remotas ou escondido sob densas copas de árvores, algo ancestral ainda estiver vivo, esperando a atmosfera certa para despertar mais uma vez? Talvez o verdadeiro horror não seja o fato de terem sumido, mas de estarem apenas adormecidos. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever e nos contar nos comentários qual inseto gigante pré-histórico você jamais gostaria de encontrar cara a cara. Até o próximo mistério. Continue curioso. E talvez mantenha suas janelas fechadas.